saudáveis. E quem puder nos ajudar se inscrevendo no canal da ENBIT, da nossa Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, eu peço que vocês se inscrevam para receber as novidades, né? E, por favor, quem puder também, ao longo desse evento, se você estiver gostando, dê o seu like. Então, convido já para a gente começar com o PGR aplicado à eletricidade, o meu colega Maurício Frank, para que ele possa fazer a sua apresentação. Maurício Frank é auditor fiscal do trabalho, engenheiro, e vai nos apresentar aqui, né, Maurício, os principais perigos relacionados à eletricidade para fins de elaboração do programa de gerenciamento de risco. Maurício, por favor. Ok, muito obrigado, Almeida. Pessoal, muito bom dia. Uma satisfação imensa poder participar aqui junto à sociedade nessa nossa missão de divulgar conhecimento, né, e proporcionar meio ambientes de trabalho melhores, mais seguros, mais saudáveis, mais salubres. A minha apresentação, o Almeida já começou, né? Eu sou Maurício Frank, sou auditor fiscal do trabalho, engenheiro, atuo na Superintendência de São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre sobre PGR, tá? Aplicado à eletricidade, tá bom? Então, nós temos, nos nossos ambientes de trabalho, é muito comum, na verdade, todos, você vai ter que ter uma interação, ou com serviço de eletricidade, ou, evidentemente, você vai ter instalações elétricas, e, por serem, né, componentes aí de uma edificação, eles, hora ou outra, será necessário que se tenha uma interação com eles, seja para manutenção, ou seja mesmo para operação, a depender do tipo de empresa. Isso colocado, é importante que nós tenhamos em mente como que é o processo de nós tratarmos as informações relativas à eletricidade dentro do nosso PGR. Tá? Então, fazendo aqui uma breve revisão, né, uma breve memória aqui de como é que funciona a NR1, o Almeida já passou ali todo o processo da NR1 ali com os itens, mas a gente começa aqui falando da identificação de perigos. Então, quando você você verificou uma situação onde há um perigo de origem, né, de origem elétrica, relacionado à eletricidade, você tem o perigo em si, e a exposição a esse perigo caracteriza o risco. Então, você já fez aqui a sua identificação de perigos, evidentemente, de uma maneira extremamente resumida. E aí você vai para a sua análise de risco. Bom, eu preciso saber o quanto aquela situação representa para mim dentro de uma faixa. O que eu faço, tá, para verificar essa situação? Eu vou fazer primeiro a minha análise de riscos. Então, eu vou verificar quais são as possíveis lesões ou agravos à saúde que um evento adverso naquela situação pode causar. Se a gente está falando de eletricidade, quais são as prováveis, né, as possíveis, lesões ou agravos à saúde decorrentes, por exemplo, de choque elétrico, decorrentes de arco elétrico, de fogo repentino, ou até mesmo de outros perigos que venham a ser causados por causa dessa interação. Então, você pode ter, por exemplo, em instalações elétricas, você pode ter perigos complementares, né, ou situações de riscos complementares, como, por exemplo, animais peçonhentos. Mas como assim? O que tem a ver animal peçonhento com instalação elétrica? Ora, você pode ter um painel elétrico numa região, numa empresa, e esse painel elétrico está ali fora perto ali da mata, fora da edificação, e ele é mais quente. Se tiver um clima frio, você vai ter animais ali buscando lugares mais quentes, e é muito comum você encontrar esse tipo de animais lá. Ou você, na própria interação com as instalações elétricas, você pode também ter insetos ali, animais rastejantes que são peçonhentos. Então, nós temos eletricidade, aqueles perigos intrínsecos a ela, e os complementares. Tá? E eles todas essas lesões ou agravos devem ser considerados. Continuando aqui a nossa análise de riscos, a NR1 fala, você verifica a intensidade daquele agente, né, se aplicável, evidentemente. No nosso caso, nós vamos mostrar aqui que a intensidade ela não vai ser tão relevante aqui, na verdade, não é essa caixinha que nós vamos adentrar em relação à energia elétrica. Tá? Isso aqui é mais relacionado àquelas questões de higiene ocupacional, né, aqueles agentes que podem ser medidos, agentes físicos, químicos, tá, biológicos. E, por fim, as medidas de controle. Então, eu vou verificar essas três questões, lesões ou agravos, a intensidade, que no nosso caso é muito pouco utilizada, e as medidas de controle, para nós compreendermos, para nós termos, então, uma compreensão da nossa situação, e aí conseguirmos determinar o nível de risco, ok? Continuando, por que eu preciso determinar o meu nível de risco? Porque pela própria NR1, você apura um nível de risco para quê? Para você ter faixas de risco. Para saber se aquela situação, em qual faixa de risco eu estou. Desde uma faixa não aceitável até uma faixa aceitável. E, evidentemente, que aqui no meio você tem as faixas intermediárias. Por exemplo, eu posso ter uma faixa que eu não posso continuar aquela atividade, ou aquela atividade ela pode continuar desde que você tome algumas outras medidas complementares, e assim por diante. Então, essas faixas, né, que são os nossos critérios de risco, isso daí, a depender de cada tipo de situação, você vai utilizar, a empresa ou o profissional vai determinar ali qual é a melhor técnica que ele vai usar. Tá? Aqui, nós iremos mostrar, no decorrer da nossa apresentação, já dando aí um spoiler, nós vamos mostrar um exemplo didático, evidentemente, de faixas de risco aplicadas à eletricidade. Tá? Uma vez que eu tenho as minhas faixas de risco, por que eu tenho faixa de risco? Para saber que ações eu vou tomar. Então, eu preciso impedir a atividade, ou eu preciso tomar ações para reduzir o nível de risco,
Evidentemente que, voltando aqui, eu impeço a atividade, trabalho em cima das condições de segurança dela, e aí faço uma nova avaliação de nível de risco. Bom, se ela estiver, após a implementação daquelas medidas que nós colocamos, se o nível de risco estiver em uma faixa onde se pode trabalhar, tudo bem, fizemos o nosso trabalho. Se não, tem que continuar ainda a tomar ações. Você tem ações também para manter o nível de risco, e você tem alguns níveis de risco que você não precisa tomar nenhuma ação a mais. Mas é importante nós termos aqui essas duas ações intermediárias. Ações para reduzir o nível de risco e ações para manter o nível de risco. O que isso significa? Que lá no meu ambiente de trabalho, se eu tiver uma situação onde hoje ela está no nível de risco seguro, um nível de risco aceitável, mas o nível de risco, ou seja, a classificação dele, em razão da severidade e da probabilidade, falar, olha, você pode continuar, mas você tem que tomar uma série de medidas periódicas. Para quê? Para que você consiga manter aquela condição de segurança e ela não se degrade. Então é por isso que nós temos aqui, na própria norma NR1, as expressões manter nível de risco ou reduzir nível de risco. Onde que está? Aquela parte que ele fala, ações, né, medidas de prevenção que devem ser implementadas ou mantidas, tá? Ou aprimoradas. Então, é nesse sentido que nós temos aqui o entendimento da norma sobre redução de nível de risco e sobre manutenção de nível de risco. Tá? Bom, agora a gente fala especificamente que nós fizemos a nossa primeira expressão de como é o processo da NR1, vamos entrar na questão de identificação de perigos. Então, o nosso item 1541, ele vai falar, processo de identificação de perigos, deve considerar o disposto nas NRs e nas demais exigências legais de SST. Falando em NR10, nós temos, evidentemente, a própria norma, NR10, a norma regulamentadora 10, porém a norma, no seu corpo, ela faz remissão a normas técnicas aplicáveis. Então, para minha identificação de perigos, né, eu devo considerar tanto o que fala em NR10, quanto o que, por exemplo, fala as NBRs, 5410, 5419, por exemplo, NBRs de alta tensão. Você pode ter outras exigências legais relativas ao elétrico, relativas à definição de equipamentos de proteção individual. Então, todo esse escopo de exigências legais de saúde e segurança do trabalho devem ser considerados no processo de identificação de perigos em relação às questões de eletricidade. Então, já temos aqui a primeira, uma informação importante, porque é muito comum falar assim, mas eu tenho NR10, eu preciso seguir a 5410? Eu preciso seguir essa NBR? Sim, você precisa seguir, porque a própria norma faz essa remissão. Tá? Continuando aqui na nossa NR1, a gente tem lá no nosso glossário a definição de perigo ou fator de risco, ou perigo ou fonte de risco. Então, você tem uma fonte com potencial de causar lesões ou agravos. Por exemplo, a fonte, normalmente, ela por si só, né, a exposição a ela por si só já tem o potencial de causar lesões. Então, isso é muito mais relacionado àquelas questões de agentes ambientais, físicos, químicos e biológicos. Se eu tenho uma fonte de ruído, a exposição a essa fonte já tem o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Porém, quando nós falamos em outro tipo de perigo, ele fala aqui, ó, elemento que, isoladamente ou em combinação com outros, tem o potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos. O que isso aqui significa? Que são aqueles perigos relacionados às circunstâncias de trabalho. Tá? Então, eles estão muito mais relacionados a uma condição de segurança. Como assim? Imagina que eu tenho um painel elétrico aberto. Tá? Então, você chega lá num ambiente de trabalho, no escritório, você pode chegar numa indústria, sempre tem que ter um painel elétrico, evidentemente ele está aberto. Esse painel elétrico está ali, todo exposto. Você chegar perto dele, você vai tomar choque elétrico? Se você chegar a 1 metro, 2 metros ou passar na sala? Não. Tá? Então, ele não está emitindo choques elétricos. Porém, aquela condição daquele quadro elétrico tem o potencial intrínseco de causar lesões ou agravos. Tá? Então, por exemplo, se a partir do momento que aquela pessoa, que é uma pessoa não advertida, recebe uma ordem e fala, desliga ali aquele disjuntor no quadro. Ela entra, abre aquele quadro, que é um quadro, por exemplo, antigo, que tem ali um monte de peças antigas, um monte de coisa, a pessoa vai lá e toma um choque, por exemplo. Por quê? Porque aquela condição de segurança daquele ambiente ou daquela instalação gerou, tá, deu origem a lesões ou agravos à saúde. Mas aí você se pergunta, mas puxa vida, mas a outra pessoa que trabalhava aqui, lá até semana passada, ela sempre desligava aqui e nunca tomou choque. E por que a pessoa nova foi lá e tomou choque? Porque provavelmente aquela outra, né, pessoa que fazia essa operação, ela já devia conhecer, ela sabia um pouco mais dos riscos, mas você vê que ainda aquela situação era uma condição insegura. Por exemplo, o quadro não estava com os barramentos ali isolados, ou tinha algum disjuntor que dava choque elétrico. Então, quando nós falamos em circunstâncias, é aquela situação, pode acontecer como não pode acontecer. Ela tem o potencial intrínseco, tá, de causar uma lesão. Tá? Então, a diferença dela por um agente ambiental é que o agente ambiental, ele, por si só, ele já tem o potencial. Na circunstância, você tem que ter uma combinação, tá? E é relacionado sempre a uma condição de segurança, ok? Bom, vamos então um pouquinho para a prática, falar sobre condições de segurança. Aqui são fotos nossas aí do nosso dia a dia,
Nós temos aqui numa construção civil, uma serra aqui, provavelmente parece ser uma serra de corte de parede. Você tem aqui uma fiação exposta, né, no chão, depositada ao chão, já é a primeira irregularidade. Nós temos uma extensão aqui com alguns fios sem proteção, né, sem esse duplo grau de proteção. Aqui você tem um fio aqui já com uma emenda, parece que tem coisa aparente no chão, quer dizer, pode passar gente, pode passar ferramenta, pode cortar esse fio, fazer com que ele fique exposto. Isso é uma condição de segurança. Mas isso aí eu sempre trabalhei, nunca deu choque, mas uma hora pode dar. Então, ela tem o potencial de causar uma lesão ou agravo. Aqui um gerador, né? Você tem um gerador aqui que ele não está isolado, aqui ele teria que ter uma barreira para que pessoas não autorizadas não cheguem perto. Nesse caso, esse gerador ele não estava aterrado ao sistema de proteção de descarga atmosférica, tá? Então ele não estava aqui potencializado, ele tinha um aterramento dele, mas a gente consegue mostrar, pelo nosso cotidiano, uma série de condições de segurança relativas às instalações elétricas. Olha aqui a gente fala, por exemplo, lá do quadro, olha aqui, todos esses barramentos das 3 fases, tudo exposto. Aí você pede para uma pessoa, vai lá e desliga o disjuntor azul. Ela vai lá, desliga o disjuntor azul e não sabe onde que era, tal, acaba encostando a mão aqui, inadvertidamente, tá? Acaba tomando um choque. Então, a condição de segurança desse quadro, dessa instalação, é que tinha o potencial intrínseco. Lá de novo, fio pendurado, uma emenda aqui, isolante, sem a dupla isolação que deveria ter, né, que seria ou dentro de uma canaleta, ou dentro de aquela que o pessoal chama de mangueira, né, mas é um próprio condutor mesmo específico para fio. Aqui a gente tem outros exemplos de quadros elétricos. Então, nós mostramos aí, por esses exemplos, a gente quis mostrar os perigos relacionados a condições de segurança, tá, do ambiente de trabalho. Sempre que a gente falou sobre nível de risco e sobre faixas de risco que nós temos aqui, elas vão desde o não aceitável até o aceitável, como que numa instalação elétrica ou numa situação onde envolve serviços de eletricidade, eu vou utilizar uma matriz de risco? Então essa é uma pergunta que é muito comum, mas como é que eu uso a minha matriz de risco em cima de eletricidade, ou em cima de, por exemplo, trabalho em altura, em cima de construção civil, que são situações onde os perigos estão muito mais relacionados a condições de segurança do que a propriamente aquelas fontes que nós já falamos agora anteriormente. Nós vamos mostrar aqui. A primeira questão da matriz de risco é a definição da probabilidade. Então, nós já vimos aí em lives anteriores, tá? Em outras semanas de capacitação, outros eventos que foram patrocinados aí pela própria Secretaria de Inspeção do Trabalho, né? Promovidos pela própria CIT, as critérios para definição de probabilidade. Então, lá no item 15444, nós temos os requisitos de normas regulamentadoras, as medidas de prevenção adotadas, as exigências da atividade e o perfil de exposição. Para o nosso caso, na verdade, para todos os casos, essa probabilidade ela também está muito relacionada, ela tem que ser considerada, tanto a implementação dessas medidas, quanto a capacidade de manter. Ou seja, implementei as medidas de proteção, medidas de prevenção. Eu estou tomando ações para que elas sejam mantidas naquele nível de performance. Então, nós fazemos algumas perguntas, né, quando estamos fazendo a identificação de perigos, na definição de probabilidade. Tudo que a norma regulamentadora técnica preconiza está sendo realmente feito, está muito relacionado àquela questão, está só documentado? Ou não, você realmente está fazendo uma gestão, você está indo lá, você está acompanhando, você sabe que onde que houve, por exemplo, um lapso aqui, precisa corrigir rápido aqui esse setor, porque nós verificamos que esse tipo de gestão está se perdendo durante o nosso processo. Então, está realmente sendo feito? E a segunda pergunta, né, que é complementar. Essas ações se mantêm perenes no tempo, ou elas são só protocolares? Quer dizer, no nosso cotidiano é só para inspeção, ou só para uma auditoria externa, ou só para o departamento de segurança, ou o departamento operacional saber que tem, né, para inglês ver. Ou para inglês ver feito de uma maneira, vamos fazer assim para mostrar que tem, e aí depois a gente fica tranquilo, que eles vão ver, e aí eles não vão mais nos questionar. Então, você deve se fazer essa pergunta. É uma coisa que se mantém no tempo, ou ela é só protocolar? Essas questões são extremamente importantes para a definição de probabilidade. E o terceiro, aquele patamar que se atingiu está realmente consolidado? Ou seja, eu já tenho processos de trabalho, processos de gestão robustos o suficiente para assegurar, olha, pelos processos que nós implementamos aqui nessa empresa, esse patamar de segurança nós garantimos, nós temos uma garantia, tá, de que ele está consolidado. Então, quando nós vamos falar em probabilidade, nós vamos ter que fazer essas 3 perguntas. E quando nós falamos em severidade? Tá? Severidade, pela própria norma, né, que é o nosso item 5443, lembrando que a probabilidade é pelo 5444, a severidade é pelo 43. Nós temos a magnitude da consequência, tá, junto com o número de trabalhadores possivelmente afetados. Essa magnitude das consequências, tá, você tem aqui, nós podemos, nesse nosso exemplo que nós vamos passar, levar em conta a característica da lesão, os afastamentos e a capacidade funcional. Então,
Eu não posso falar única e exclusivamente, para essa situação, a lesão que pode acontecer é, por exemplo, um corte no teu punho, tá? Fala, poxa, mas um corte no punho, ele pode ser um corte simples, só que ele pode também alterar a sua capacidade funcional, tá? Porque às vezes o trabalhador é um trabalho muito mais manual, ele pode alterar, ele pode reduzir a sua capacidade funcional. A capacidade funcional, ela não está somente relacionada ao ambiente de trabalho, tá? Então você chega com um trabalhador, ele chega inteiro, e aí ele tem um acidente, ele perde a capacidade funcional daquele membro, daquele sistema do corpo dele, e aí as atividades dele extra, trabalho, ou a própria vida dele fica prejudicada. Então, apesar de ser uma lesão que se diga que é uma lesão menor, mas a capacidade funcional é muito importante para a definição da severidade, tá? E a gente tem também, quando nós temos mais de uma consequência naquela via de exposição, a gente sempre considera mais grave, tá? Então, a gente já tem aqui mais uma observação a fazer. Vamos falar agora em energia elétrica. Vamos começar pela severidade. Tá? Quando a gente fala em riscos de choque elétrico, vamos dar um exemplo primeiro de choque elétrico. Tá? Aqui nós vamos dar um exemplo de choque elétrico. A gente não fala em relação ao nível de tensão. O choque de 110 é pior do que o choque de 220, ou o contrário. Não, é 110, não tem tanto problema, o choque não pode ir tranquilo. Isso daí, infelizmente, a gente ainda escuta. Não, 110 é tranquilo. O 220 eu tomo mais cuidado, mas eu não tenho medo da eletricidade. Tá? Isso é uma questão que, infelizmente, a gente ainda escuta. Não é a tensão, né, a voltagem, é a corrente. Então, a partir daqui da corrente de 0,03 amperes ou 30 miliamperes, eu já começo a ter contração muscular, tá? E já começo a ter, por exemplo, uma possível asfixia, olha lá. Só choquinhos muito levinhos que eu vou ter pequeno formigamento. Então, aquele choquinho que você toma ali no chuveiro, ali daquela casa mais antiga, que a tubulação ainda era de metal, tal, você pode ter aqui, aquele choquinho é bem fraquinho, muito, só pequenos formigamentos. Mas quando a gente vai falar a partir de 0,1 ampere, 0,3 ampere, 0,9 ampere, olha lá, eu já começo a ter fibrilação e parada respiratória. Ora, se eu tenho uma severidade que pode me causar uma parada respiratória, ela tem o potencial de causar uma parada respiratória, uma fibrilação ventricular, eu não vou considerar, independente das minhas classificações de severidade, ela nunca vai ser fraca, ela vai ser, olha, praticamente em todos os casos, ela vai estar sempre na mais severa, com o choque elétrico. Aí nós perguntamos, o que é um choque elétrico de 0,3 amperes? Tá? Vamos simular aqui um choque elétrico de 220. Você encostou ali num fio 220. Eu encostei a mão. Então, eu encostei a mão, ela fechou um curto entre a minha mão aqui e o meu pé. A resistência do corpo é de 400 ohms, então se tiver um choque de 220, se você tomar um choque de 220 ali, colocar a mão e sem querer tomar um choque, tem o potencial de passar com a pele seca de 550 miliamperes, que é o quê? Meio ampere. Vamos ver na nossa tabela aqui, no nosso efeito da corrente elétrica, o que é meio ampere. Meio ampere está entre 0,3 e 0,9, então eu tenho praticamente certeza que eu vou ter uma parada respiratória, com choque de meio ampere. Se eu tomar um choque aqui entre encostar o rosto, por exemplo, é muito comum isso em instalação elétrica, quando tem trabalho em poste, você encostar uma parte do rosto, uma parte do cabelo, uma parte da pele ali, numa instalação, um fio que está passando. Vai passar 2.200 miliamperes, que é mais do que 2 amperes. 2 amperes é mais do que 1. Então, olha a severidade de um choque elétrico de 220 volts, que é uma tensão normal. Tem lugares que é só 220. E aqueles que são 110, instalações, por exemplo, residenciais, normalmente se tem uma instalação, um chuveiro 220, uma máquina que seja que consuma mais energia, é 220. E na indústria? Na indústria nós já começamos a falar em trifásico, em 380 volts, daí para cima. 380, 3.800 volts em alguns lugares. E aí, os efeitos da corrente elétrica vão sendo multiplicados. Nós já conseguimos aqui entender a severidade de um evento adverso, né, num serviço de instalação elétrica, num serviço de eletricidade ou numa instalação elétrica. A norma fala, devem ser adotadas medidas de prevenção preliminar quando tiver exigências em NRs e dispositivos legais, quando a classificação dos riscos ocupacionais determinar, ou se você tiver evidência de associação por meio de controle médico entre lesão e situação de trabalho. Essa eu entendo a norma que vai definir por que você tem que tomar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar riscos. Nós temos aqui as exigências previstas em normas. Tá? Agora falamos bastante sobre matriz de risco, já falamos sobre as definições de probabilidade, nós já falamos sobre as definições de severidade, agora nós vamos dar um exemplo de uma matriz qualitativa. Tá? Então, é um exemplo didático, para fins didáticos. Tá? Nós temos aqui uma matriz, onde eu tenho uma matriz do tipo 4x4, tenho aqui a probabilidade de ocorrência que vai de provável até rara, e a severidade das possíveis lesões. Então, na nossa instalação elétrica, nós vamos ficar muito aqui, ou praticamente aqui, sempre nessa coluna, severa ou morte.
Evidentemente, nós já mostramos o porquê. A severidade, ela é definida aqui por aqueles... Lembra que nós falamos ali de severidade, afastamento, característica da lesão, capacidade funcional. Então, quando nós temos uma severidade insignificante, nós temos um baixo potencial, aqui leve, não precisamos ficar lendo, mas olha aqui, a severa ou a morte. Pode prejudicar a integridade física, provocando lesão ou sequelas permanentes, ou levar a óbito imediato, ou que venha a ocorrer posteriormente. É o que acontece com a energia elétrica. Ah, mas eu conheci uma pessoa que tomou um choque e não morreu, ele se queimou. Porém, aquela instalação tinha o potencial. Tá? Então, não é porque o trabalhador, você conhece, sempre tem alguém, eu tenho um tio que tomou um choque lá num quadro elétrico de uma bomba de irrigação e ele não morreu. Então, como é que você fala que a severidade ela é muito alta, sendo que o meu tio não morreu? Nós não estamos falando por exemplos. Ah, se você tiver um tio que já morreu, que não morreu ou que já morreu. Você tem que falar qual é o potencial daquela situação. Então, naquela situação que o tio não morreu, ele poderia ter morrido porque era, por exemplo, 380 volts. Isso é o que nós temos que levar em conta para a severidade. E para a probabilidade? Nós vamos falar em medidas de prevenção e garantia de continuidade. Então, quando eu tenho uma probabilidade rara, as medidas de prevenção estão adequadas e elas têm garantia de continuidade, ou seja, toda aquela questão de gestão que nós falamos, né, se é só protocolar, se é só para inglês ver, se você fez só por causa da auditoria, uma auditoria externa ou por causa de um determinado setor, e não consegue manter, você não vai poder colocar aquela probabilidade rara. Remota. Medidas de prevenção adequadas, mas com pequenos desvios. Ainda que em funcionamento, não há garantias de que sejam mantidas sempre ou a longo prazo. Uma consequência é pouco provável que aconteça. E aí nós temos a possível e a provável. A provável é medida de prevenção inexistente ou inadequada. O que é uma medida de prevenção inadequada para uma instalação elétrica? Por exemplo, quando você fala que essa instalação elétrica está aterrada, só que é só um aterramento de carcaça, não é um aterramento, por exemplo, das fases quando você desliga ela para fazer o procedimento de desenergização. Quer dizer, eu desligo aquele fio, né, desligo aquela energia elétrica, e além disso eu jogo elas todas para o terra. Quer dizer, ela está desligada e está conectada na terra. Por quê? Porque se alguém ligar sem querer, não vai passar por mim, vai direto. Então, às vezes você pode ter equívocos, falar assim, olha, essa medida de prevenção está certa, mas não, ela é inadequada. E é possível você ter desvios ou problemas significativos. Então, ela é uma medida que ela existe, mas ela está totalmente ali bagunçada. Então, nós temos aqui já definições, né, maneiras de nós colocarmos a probabilidade. Voltando aqui, a gente tem os nossos exemplos, né? Então, aqui o gerador, ele deveria, a gente falou de aterramento, ele teria que estar conectado ao aterramento, também ao sistema de equipotencialização de para-raio, né? Porque é uma obra bem grande, tinha que ter esse tipo de sistema. Tá? Então, é uma medida que ela está incompleta, ou ela está inadequada, vai depender do profissional que no local ele vai avaliar qual é a gradação da probabilidade dela. Olha lá, a gente fala de aterramento, fala de equipotencialização, tá? Nós temos aqui que é uma medida de prevenção de riscos elétricos. Ela faz parte de um conjunto de medidas que vai nos... um conjunto de medidas necessárias para garantir a segurança das instalações de serviço de eletricidade. Essa foto é muito interessante. Você tem aterramento aqui das carcaças, das partes não condutivas? Tenho, mas olha aqui um. Então você fala assim, o fato de ter o aterramento não me garantiu que a minha probabilidade ficasse lá no rara. Por quê? Um desses aqui soltou. Então é uma medida que tem desvio, ou que ela está inadequada. Olha lá como a nossa matriz aqui, ela funciona em uma série de casos. Voltando aqui, olha ali. Olha, medidas de prevenção, né? Ou elas são inadequadas ou elas são inexistentes. Como é que eu vou caracterizar? Se eu fizer fizer uma avaliação de risco aqui, colocar na nossa matriz, olha, serviço nesse quadro elétrico, serviço de eletricidade, olha, está totalmente inadequado. Por quê? Sem medida de proteção nenhuma. A minha probabilidade já foi lá para o provável. Tá? Aqui também é a mesma coisa. Na hora que você for mexer nessa instalação, ou seja, aquela atividade, os perigos relacionados àquela atividade daquele trabalhador, nós temos que levantar pela própria norma. Olha lá, o que você vai ter? É esse tipo de situação. Aqui também, exemplos aqui de trabalhador mexendo num quadro elétrico, tá? E aqui, ó, trabalhadores fazendo aqui algum tipo de serviço de eletricidade. Tá uma situação bem estranha aqui, né? A gente não tá vendo como é que eles estão, com as medidas de trabalho em altura, a gente não sabe se tá aterrado ou não, mas são situações. Evidentemente que a definição da probabilidade vai depender da situação real. Eu não posso falar assim, aqui, nessa live, que você viu essa situação, automaticamente está no pior caso. Eu não sei, né, como é que é aqui, como é que está sendo feito esse trabalho aqui. Tá? Isso aqui é uma foto. O que vai definir não é uma foto. O que vai definir, o que é determinante é a situação real. Então, é muito importante que o profissional que vai fazer o PGR, que vai fazer esse levantamento, esteja no local, conheça. Tá? Colocar ali a sua pele, colocar o pé no chão, ali a botina na obra, a botina no chão de fábrica, e ir lá ele verificar. Tá? Olha lá a nossa matriz de risco. A gente sempre, é muito comum a gente ficar aqui, ó.
nessa coluna do severo e morte. Agora, a gente tem a probabilidade, ó, eu vou conseguir trabalhar se eu tiver com a probabilidade rara ou remota. A rara, a gente já viu que era o quê? As medidas de prevenção, elas são implementadas, tá? Olha lá, a rara. Adequadas e com garantia de continuidade. Ou a remota. Adequadas, mas com pequenos desvios. Uma consequência pouco provável que aconteça. Agora, se você tiver desvios ou problemas significativos, você já entra na possível, e pela nossa matriz, por causa da severidade, você vai ter um risco muito alto. Tanto na probabilidade possível e provável, e aí, evidentemente, com um risco muito alto, é a pior gradação de risco, é uma atividade que não pode ser sequer iniciada. Então, nós já conseguimos aqui, o objetivo nosso era mostrar como que você pode enquadrar uma situação de eletricidade dentro de uma matriz de risco, de um critério de risco escolhido. Tá? Esse é um exemplo didático, mas nós, como é uma demanda que muito nos é consultado, a gente falou, vamos mostrar, então, uma das possibilidades de nós enquadrarmos um risco elétrico. Tá? Temos agora, para finalizar, olha aqui, ó, a NR10 fala que você tem que ter algumas ações periódicas, ou seja, aquele aspecto de manter o nível de risco, né, de ser uma coisa que não é protocolar. Então, instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras, sistemas de proteção inspecionados e controlados periodicamente. Equipamento, dispositivo inspecionados e testados periodicamente, evidentemente. E no prontuário elétrico, do prontuário das instalações elétricas, olha lá, ó, o item G do 1024, relatório técnico. Então, a própria norma, a norma específica, muitas delas já tem ali medidas que você tem que tomar para a gestão daquele risco. Aqui na NR10, medidas para a gestão do risco elétrico. E isso vai ser, isso você tem que estar casado, você tem que estar sincronizado com a sua NR1. E quando a gente fala lá em probabilidade, né, as medidas de prevenção, elas são mantidas, né, e com garantia de continuidade, olha aqui, ó, garantia de continuidade é o quê? Para instalações elétricas, é você ter certeza de que você está fazendo essa gestão, que você está fazendo inspeção atualizada, recomendações, está cumprindo, o quanto você está cumprindo, tá? Então, a mensagem que nós queremos deixar aqui, já chegando ao final da apresentação, é sobre nós termos medidas que estão implementadas, capacidade de manter e a definição de severidade. Nós ficamos por aqui, né, com a minha parte de a gente falar sobre PGR, instalações elétricas. Eu vou pedir para descompartilhar a minha tela, tá? Voltando aqui ao nosso ao vivo, né, Almeida? Agora que eu voltei, aqui eu estava procurando. Então, essa é a nossa mensagem. Tá? Um exemplo, nós tentamos dar um exemplo prático. Aqui o nosso objetivo é mostrar na prática